A intendência da Polícia Federal no Distrito Federal era onde estava no comando o Rolando Souza, que foi o escolhido pelo Jair Bolsonaro, obviamente, embora ele finja sempre que é, né, por outra pessoa e tal, para ser o diretor-geral da PF, depois que a nomeação do Alexandre Ramagem, ainda mais próximo da família Bolsonaro, foi suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, após aquelas declarações do Sérgio Moro sobre a interferência na PF. Então, voltando, a superintendência da PF era onde estava o Rolando Souza. Aí ele saiu para assumir a direção geral da PF. Aí veio o ministro Anderson Torres, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que colocou o Paulo Maiorino na direção geral da PF no lugar do Rolando Souza. Mas, repito, a superintendência da PF já era um lugar de gente próxima do bolsonarismo. E agora está sendo dito na PF que foi decisão da superintendência da PF no Distrito Federal de afastar o delegado que chefiou a investigação sobre o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. É a segunda vez nesse mesmo caso. O delegado Alexandre Saraiva foi afastado da sua função depois de ter trazido à tona os indícios de crime cometidos pelo Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Então a interferência na Polícia Federal, ela vem acontecendo sucessivamente. E o inquérito sobre a interferência do presidente na Polícia Federal, aberto depois das declarações do Sérgio Moro, ele está lá sendo cozinhado a banho-maria pela Procuradoria-Geral da República há 9 meses. Vai nascer a criança. Há 9 meses. Está lá parado. Não acontece nada. E aí precisa aguardar uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, enquanto essas desculpas vêm à tona, Jair Bolsonaro vai tocando o barco da instrumentalização política de órgãos de Estado que deveriam estar agindo com independência. Então, se você mira a sujeira de um membro do bolsonarismo, seja do governo, da família, do entorno, que não se restringe ao governo, você acaba sendo removido. Jair Bolsonaro trocou inicialmente o diretor-geral da PF, que era o Maurício Valeixo, depois que avançou na superintendência da PF no Rio, e ele não foi da maneira como ele queria ser devidamente avisado, o inquérito eleitoral sobre o filho dele, 01, Flávio Bolsonaro. Então são várias e sucessivas interferências. É o sonho do Aécio Neves realizado. Eu mostrei aqui semanas atrás no programa, na semana passada, se eu não me engano, lembrei a gravação do Joesley Batista, que flagrou o Aécio Neves reclamando do governo Temer por não ter ali um ministro da Justiça e Segurança Pública forte, nas palavras dele, naquele linguajar, que a gente sabe de que naipe que é. Forte para quê? Para ter ali a capacidade de interferir e dizer qual é o inquérito que vai ficar com o delegado tal. Ah, esse aqui é o inquérito do Moreira, vai para o delegado Zé, o outro vai para o delegado João e tal, para os delegados amiguinhos. Jair Bolsonaro está fazendo aquilo que o político só confessa em conversa privada. O Aécio deu azar de ser gravado e o Jair Bolsonaro vai fazendo a parte que interessa a ele para blindar. É o sistema de blindagem dele, que ele construiu e a gente apontou em todas as etapas. Eu estava tentando lembrar rapidamente de cabeça vários momentos de interferência bolsonarista dentro da Polícia Federal e eu sabia que eu estava esquecendo de algum. Aí você leu essa notícia a respeito dessa cobrança do TSE de provas sobre as supostas fraudes apontadas pelo Bolsonaro em 2018 e eu lembrei qual foi o que eu esqueci. Veio uma notícia no jornal O Globo, no último dia 18, após Barroso desafiar Bolsonaro, PF pede a superintendente denúncia de fraude em urna. Então, houve uma comunicação disparada no sistema interno da polícia 2 horas depois de uma entrevista em que o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF, desafiou lá o Bolsonaro a apresentar as provas dessas fraudes nas urnas eletrônicas. Então você tem uma tentativa interna na Polícia Federal
de encontrar elementos para sustentar essa bravata do presidente. É a PF como um puxadinho do Palácio do Planalto, como um anexo, como um banco de dados para fornecer substância que o Jair Bolsonaro não tem para falar esse tipo de barbaridade. Aí se dá a alegação, não, mas é porque tem uma comissão presidida pela bolsonarista Bia Kicis que ia pedir, e aí a gente já está se antecipando e tal, não sei o quê. Tudo conversa mole. Eles estão querendo tentar reunir alguma coisa que possa, pelo menos de longe, servir à propaganda bolsonarista para lançar aí uma fumaça sobre o funcionamento das urnas. Ah, então o eleitor voltou lá na urna tal e disse que quando ele clicava um número estava aparecendo outra pessoa e tal. Aí vai começar a trazer à tona todas essas denúncias que surgem em tudo quanto é eleição no mundo inteiro, né? E, obviamente, a imensa maioria delas se mostra inverídica. A PF vai servir de puxadinho do Palácio do Planalto com a complacência das demais autoridades. Aí o Bolsonaro jantou outro dia com Gilmar Mendes, né? Foi notícia. Então parece que as autoridades que também têm os seus interesses políticos, elas são complacentes com isso tudo que está acontecendo. Ninguém cobra que o inquérito avance para que isso acabe. É claro que é bom o TSE emparedar o Jair Bolsonaro, porque não dá para o presidente ficar usando o seu palanque de presidente com a disseminação que tem em cada declaração dele para incentivar aí essas acusações de fraudes e a não aceitação do eventual resultado das urnas negativo para ele em 2022, o que pode resultar em violência, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, onde Donald Trump insuflou também esse tipo de ato lamentável.